Olá, pessoal do nono ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar então sobre o caso da fragmentação florestal e dos corredores ecológicos. Vou dividir em duas partes para não ficar tão extenso. Mas nós vamos falar de uma coisa negativa, fragmentação florestal, né, para o meio ambiente, e depois a gente finaliza falando de uma coisa positiva, que são os corredores ecológicos, tá? Na página inicial de vocês aí, ó, né, nós temos essa imagem aqui, ó, que você já deve ter ouvido falar, né, que a destruição da floresta é uma das principais agressões ambientais, então, ao planeta em que vivemos. E acredita-se que cerca de um quarto dessas florestas do mundo já tenham sido então completamente destruídas e que as florestas que restam, elas estão sob forte ameaça. Então, ou seja, com altos índices de desmatamento anual. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ecologia, mas a gente vai sempre focar aquela parte, o que ela reflete para a questão mais da genética dos organismos que vivem, que estão dentro deste ambiente, tá? Então, nós vamos, a partir de agora, estudar as consequências, né, da destruição dessas florestas para os seres vivos que habitam nela, o que isso proporciona, né? Quando a gente fala de fragmentação, é coisa negativa, ok? Então vamos aprender também que existe uma coisa positiva que são os corredores ecológicos, que eles vieram então para a redução desses danos causados pela fragmentação das florestas. Então olha lá, eles vieram como algo para remediar alguma coisa que a gente estragou. É isso que são os corredores, né? Então, na imagem aqui, ó, nós temos uma fotografia aérea, né, da região ali da Serra Grande, lá na região de Alagoas, e a gente percebe os limites entre os fragmentos de florestas e as áreas já desmatadas. Então, olha lá, ó, o que é escuro é a área florestada, o que é claro, a gente tem aqui a retirada dessa vegetação de grande porte para uma vegetação de porte bem menor, certo? Que aí vai ter funções diferentes, tá? Nosso primeiro tópico foi isso aqui, ó, ecossistemas, biomas e áreas florestadas. O ecossistema, como a gente já estudou em outros anos, é um dos níveis de organização aí da ecologia. Ele vai englobar então componentes bióticos, que são aqueles representados pelos seres vivos, e aí eu posso mencionar entre eles o reino Monera, o reino protista, o reino fungi, o reino animal e o reino plantar, certo? Fazem parte, então, né, dos componentes bióticos. Mas ele também tem os componentes abióticos, que são representados aí, ó, pelo relevo, pelo tipo de solo, pela quantidade de chuva, pelos reservatórios de água, pelas variações de temperatura ao longo do ano, pela luminosidade, pela intensidade do vento e assim por diante. São componentes que não têm vida, mas que os seres vivos precisam disso, né? Então, tão importante quanto sua composição, um ecossistema ele compreende também um conjunto dessas relações que são estabelecidas entre os seres vivos, né, ou seja, os componentes bióticos e os componentes abióticos, tá? Nessa imagem a gente tem aqui ó, um exemplo de ecossistema florestal representando aí ó, com a representação dos seus componentes, né? E a relação que existe entre esses seres, tá? Um ecossistema pode ter qualquer tamanho, lembrem-se disso, né? Ele pode ser a água acumulada dentro das folhas de uma bromélia, ou ele pode ser um manguezal. Então, ele pode ser de qualquer tamanho, desde que eu tenha ali, ó, os fatores, os componentes bióticos e os componentes abióticos, tá? Nós relembramos isso que vocês viram lá no sétimo ano, tá? Quem tiver dúvida, volta, vai lá no playlist do sétimo ano que tem aí essa explicação, né, mais aprofundada. Mas olha lá, ó, de olho nos níveis de organização ecológica. Em ecologia, como em muitos ramos da ciência, convencionou-se a criação de níveis de organização para simplificar o entendimento das relações entre os seres vivos e seu ambiente e seus ambientes de vida. Eles são, né, do mais abrangente para o mais específico. Ou eu posso trabalhar do mais específico para o mais abrangente. Eu prefiro trabalhar do mais específico para o mais abrangente, né? Porque então vou começar aqui, ó. O organismo, indivíduo
forma individual de uma vida. Então, eu tenho, quando eu falo de um elefante. Quando eu falo de um conjunto de elefantes que são da mesma espécie, eu já estou me referindo a uma população. Então, é o conjunto de organismos da mesma espécie que habitam uma mesma área. Quando eu junto, né, os representantes, né, os elefantes, o grupo das aves e as árvores, eu já estou falando de uma comunidade. Então, é um conjunto de populações de espécies diferentes que se desenvolvem e interagem em uma mesma região. Aí, essa interação dos seres, dos componentes bióticos e dos componentes abióticos forma o ecossistema. Aí já é essa imagem maiorzinha aqui, ó, né? É o conjunto formado pelos seres vivos, ou seja, fatores bióticos, né? Os elementos não vivos do ambiente, que são os fatores abióticos, como solo, água, ar, e toda a relação que se estabelece entre esses componentes. E o conjunto dos ecossistemas, aqui ainda não apareceu, mas a gente vai ter os biomas. Aí o conjunto dos biomas é a biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas, né, onde a gente pode dizer que tem vida, tá? Na Terra. Então a gente pode encontrar a vida no ar, na terra, né, e na água, certo? Bom, vamos lá então, continuando, ó, os biomas brasileiros também foi tema lá do sétimo ano, quando vários ecossistemas formam um ambiente mais complexo, regido por fatores climáticos, né, mais amplos, tem-se o que conhecemos por biomas. Essa unidade ecológica apresenta características bem definidas e alguns padrões gerais podem ser encontrados no mundo todo. Então, nós temos biomas mundiais e biomas brasileiros. Voltem lá, segue a dica, sétimo ano, tá? Nos biomas, a parte física do ambiente é muito importante e seus limites geográficos são mais definidos em comparação aí aos dos ecossistemas. Se a gente olhar esse mapa, o Brasil ele tem, então olha lá, a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal, a Caatinga e os Pampas, né? São 6 biomas, ok? E aí a gente tem aqui, ó, em vermelhinho, né, as áreas desmatadas. Olha só o problema aí, crescendo cada vez mais dentro do nosso bioma. O legal é que se vocês voltarem lá para a aula do sétimo ano, vocês vão ter os biomas, né, no antes e no depois, tá? Então, recomendo fazer isso, tá? Daí, na sequência, o que a gente tem na sequência, né? Como que a fragmentação afeta as populações das florestas remanescentes, né? Ecossistemas florestais são parte fundamental de biomas brasileiros. Aí a gente viu lá no sétimo ano a Mata Atlântica, a floresta amazônica, tá? E um pouquinho do cerrado, se bem que o cerrado ele entra como uma formação mais aberta, tá? Esses ecossistemas influenciam então o clima, filtram o ar, protegem os recursos hídricos, evitam a erosão do solo, né? Olha os benefícios, e abrigam uma das maiores biodiversidades do planeta. Para quem não sabe, biodiversidade é a variedade de forma de vida, né, que pode ser encontrado em um local. E o Brasil, ele é um país mega, né, que tem uma big diversidade, tá? Então, por esse motivo, o desmatamento traz muitos danos ao ambiente natural. Olha essa imagem aqui, ó, a remanescente florestal, né, árvores. Aqui no meio passa um recurso hídrico, né, serpenteando aí. E aqui a gente tem já campo aberto, olha só, houve um desmatamento, né? Então, na maioria dos casos, o desmatamento florestal é parcial, ou seja, alguns trechos da floresta original permanecem, né? Então a gente sabe que deve haver um limite que respeite aqui, ó, a margem do recurso hídrico. E aqui o proprietário chegou ali ao limite do limite, tá? Essas áreas que podem apresentar tamanhos variados recebem a denominação de fragmentos florestais e muitas vezes não têm as características da floresta intacta, da floresta inicial, eles vão se descaracterizando, né? Então, a fragmentação, ela é um processo por meio do qual o ambiente de floresta perde parte de sua área e passa a ficar então o que dividido em manchas ou fragmentos. As áreas de vegetação podem ser fragmentadas de maneira natural ou pela ação do homem. Quando a gente fala que é pela ação do homem, a gente também pode usar o termo
de ação antrópica, tá? A compreensão das modificações que ocorrem nessas áreas florestadas após a fragmentação está longe de ser complexa. Então, essas modificações a gente não sabe tudo o que acontece, porque todo dia vai acontecendo e todo dia vai gerando mudanças, né? Então, pesquisas sobre esses temas, sobre esse tema em particular, e projetos de conservação de florestas tropicais são de extrema importância, né? Porque muitas vezes constituem o último refúgio, né, de várias espécies. Para quem não sabe o que é refúgio, gente, refúgio são aquelas áreas de vegetação nativa que geralmente estão cercadas por áreas modificadas pelo ser humano, né, como pastos, plantações, estradas, cidades. Esses refúgios, eles servem, na verdade, de abrigo e proteção para a fauna, né, e para a fauna, que seriam os animais, e para a flora nativa, que seriam as plantas, tá? Que vão sofrendo a perda de seu habitat original, tá? Então aí a gente vai perdendo essa característica inicial. Os fragmentos ocasionados por processos naturais ou por ações antrópicas podem acarretar isolamento de populações e posterior diferenciação genética de uma espécie pré-existente. Então, olha a genética aí, ó, entrando na ecologia, tá? Então, a genética ela acaba influenciando várias áreas, né, da biologia. Com relação, então, à fragmentação natural, ela pode ocorrer por alterações, por exemplo, climáticas, diferenças do solo, áreas que ficam temporariamente alagadas e assim por diante. Agora, aquela fragmentação relacionada às atividades antrópicas, ou seja, do homem, pode ocorrer por meio do quê? De queimadas, desmatamentos, convenção de florestas, né? Ou seja, em pastos, ou para agricultura, né? Na implantação de monoculturas, certo? Aberturas de estradas, construções de barragens para hidrelétricas e assim por diante. Então, quem não lembra, monocultura, produção ou cultura de apenas uma especialidade agrícola, né? Por exemplo, eu vou plantar em grande área só cana, eu vou plantar em grande área só o açúcar, só o milho, eu vou plantar em grande área só a soja, né? Então, são exemplos de monoculturas. Então, além da redução da área total, essa fragmentação ela provoca então a perda e o isolamento do habitat, redução da população, né, nativa, alteração ou impedimento, né, de migração e a dispersão de plantas e de animais. Então, olha lá, termos que a gente utilizou agora: habitat. Habitat é o local onde as espécies vivem, né? Seria o endereço, tá? É ali que eles vão encontrar alimento, abrigo, parceiros, parceiros, né, para reprodução e assim por diante. O termo dispersão, que a gente acabou de mencionar, é essa capacidade de deslocação de uma espécie durante a sua vida, né, ou durante a sua fase juvenil, tá? E lembrando que espécies, né, de interiores florestais ficam então expostas às novas condições externas. E aí vão, porque existe alteração da umidade, da luminosidade, da temperatura e do vento. Isso aqui a gente chama de efeito de borda, que é o que a gente vai trabalhar agora, ó. Um dos principais problemas, então olha lá, ó, enfrentados nos fragmentos, né, é o fenômeno efeito de borda. Então, a borda seria o quê? O limite entre dois ambientes diferentes. A gente pode usar como exemplo floresta e campo, campo e estrada, ou floresta e plantação. Então, de uma maneira geral, a borda ela é o limite entre a floresta e áreas abertas. Este efeito ele ocasiona o quê? Só coisas negativas, né? Se a gente for ver a alteração da comunidade vegetal, né? Tanto vegetal quanto animal, né? Que ocorrem aí nessa região de fronteira, ou seja, ali, né? Na região do entorno. Nós temos isso, então, acontece em função das mudanças dessas condições, da influência do vento, da temperatura que muda, da umidade que muda, né? Da iluminação que muda. O efeito de borda ele pode afetar, tá? Poucos metros até mais de 400 metros para o interior, né? E quanto mais distintas forem essas formações vegetais do fragmento e da matriz, mais larga, né, é a borda.
Para quem não sabe o que é matriz, então matriz seria o quê? Dentro da ecologia, são ambientes alterados pelo ser humano, como pastos, agriculturas, estradas, cidades, né? Que dominam uma área e fazem aí, ó, a divisa com fragmentos de vegetação nativa, ok? Esse limite, né, desses fragmentos geralmente deixa eles expostos à influência da iluminação, da temperatura, do vento, da umidade, e isso acaba alterando, né, as espécies que ali existiam. As plantas baixas do interior da floresta, por exemplo, estão adaptadas a pouca luz e as altas taxas de umidade. Se isso acontece ali um efeito de borda, essas plantas vão ser as primeiras a morrer. Então, na borda, o que acontece? Né? Ocorre intensa influência dos ventos laterais, né? Oscilação de temperatura, de umidade, e isso aí vai afetar as espécies que viviam ali. No caso das árvores de grande porte, elas são afetadas também pelas mudanças do solo, além das alterações da incidência de luz e da umidade, né? Então, muita coisa vai influenciar. Se a gente olhar a imagem, essas três imagens aqui, é uma ilustração esquemática mostrando o efeito de borda, né, que ocorre aí, ó. Primeira coisa aqui, ó, fragmento florestal e sua região de borda. Então eu tenho aqui, ó, o fragmento florestal e daí vem um campo aberto, então aqui eu teria o trecho de borda, certo? Na imagem 2, olha lá, por causa das alterações, né, microclimáticas, as árvores que estão na região de borda vão morrer. Então, aqui, ó, essas árvores vão morrer, certo? E novas espécies aparecem nessa região. Então, vão surgir novas espécies. Essas espécies podem ser, então, consideradas invasoras, né? E vão se adaptar a essa nova região. E na última aqui, ó, o tombamento dessas espécies. As árvores originais do fragmento que estavam na borda morrem e caem. Então a gente vai ter, né, as árvores mortas caem e criam mais aberturas para o interior do fragmento. E com isso você vai alterando, né, aquela região. Então as árvores abrem mais, né, a floresta, movendo a borda do fragmento mais para o interior. Então aí é uma coisa que vai sendo gradativamente até a gente acabar com este fragmento, certo? Aí nós temos essa imagem, né? Nessa imagem é a ocorrência, né, de capim, ou seja, essa vegetação aqui mais clara, em borda de floresta do Cerrado de Furnas, tá? Então é isso que acontece. Como nem todas as espécies, né, resistem às mudanças mencionadas, né, luz, umidade, vento, temperatura, o número de extinções na área é considerável, ou seja, a influência direta da perda de biodiversidade. Então a gente vai ter perda de indivíduos. Isso acontece por diversos motivos. Vamos mencionar três. Primeiro, as populações dessas espécies já ocorriam em pequenos números. Segundo, elas necessitam de um espaço maior. E terceiro, ainda porque elas necessitam de condições ambientais muito específicas, a quais foram alteradas aí pelas condições, né, da borda. Somando-se a isso, né, o fato de novas plantas, muitas vezes invasoras, iniciarem seu desenvolvimento na borda, né, começar ali pelo lado de fora, levemente e tomando lentamente o interior do fragmento. E elas vão competindo com aquelas espécies nativas. E normalmente espécies invasoras não têm os seus predadores naturais e elas tendem a sempre a predominar das nativas. As pesquisas com fragmentos florestais têm mostrado que existe uma relação direta entre o formato do fragmento e o impacto do efeito de borda. Então, quanto menor o tamanho do fragmento, ou quanto mais irregular for o formato dele, maior a área de borda, o que diminui a área, né, a área preservada então do fragmento. E eu vou já abrir um parêntese para explicar isso. Eu tenho aqui duas situações, um fragmento de um tamanho grande, quando comparado com esse aqui que é do mesmo tamanho, mas foi dividido em quatro. Então eu vou ter aqui a influência de borda em todos os cantos desses quadradinhos. Aí a distância centro-borda é menor, a distância centro-borda é maior. Né? Então, existe uma relação entre os tamanhos das áreas preservadas e sua borda, de maneira que fragmentos com áreas semelhantes podem apresentar problemas
diferentes em função do tamanho de suas bordas. Os dois tamanhos são iguais, são quadrados, só que aqui eu tenho uma fragmentação dentro deste quadrado maior, aqui eu não tenho. Na segunda situação, a gente tem aqui ó, o formato diferente. Né? Quanto mais irregular, ou seja, a distância do centro para a borda nesse sentido, é menor quando a gente olha aqui, ó, do centro para a borda. Então, essa área aqui vai sofrer mais com o efeito de borda, né? Vai ser mais prejudicial. Tudo bem? E com relação aos animais, né, ao efeito de borda, como que isso acontece? Quando a gente olha os animais agora, as populações de pequenos mamíferos terrestres ou de vida arbustiva, como os roedores, os gambás e as cuícas, muitas vezes se aproveitam do crescimento dessas novas plantas e da migração de novos insetos nas regiões de borda para conseguir alimento. E assim sua população pode aumentar. Agora, no caso dos mamíferos de médio ou de grande porte, não tem essa vantagem. Né? Então, assim, entre os portes, o menor porte tem uma adaptação melhor ao efeito de borda. Os de médio e grande são mais prejudicados, né? Por quê? Porque a fragmentação reduz muito os seus territórios e torna a sua permanência praticamente impossível, tá? Uma vez que eles necessitam, né, geralmente de maiores áreas para explorar e conseguir alimentos. Então, se a gente imaginar uma onça pintada, ela precisa de um território grande para circular, certo? E aí, se você fragmenta essa região, ela diminui esse espaço e aí ela começa a ficar prejudicada, né? Além do aparecimento de espécies vegetais invasoras e da distribuição de espécies nativas e da diminuição, né, que são encontrados que não encontram os recursos necessários aí para a sua sobrevivência, os fragmentos florestais sofrem impactos diretos da ação, né, da presença humana. Então eu falo para vocês e não canso de falar isso. Quando o homem põe o dedinho, ele vai estragando, né? São exemplos, né? Exemplos são dessa influência humana, por exemplo, a movimentação de veículos que causam atropelamento de mamíferos, de répteis e de aves, o excesso de ruído que pode afugentar algumas espécies ou ainda o aumento de substâncias tóxicas, principalmente, né, pelas atividades agrícolas. Então, a conservação dessas áreas fragmentadas é importante para a preservação ambiental. E entre as soluções para os efeitos de borda, podemos citar o estabelecimento de zonas de amortecimento, que são zonas de transição entre o fragmento e as matrizes, o que pode diminuir, né, algum tipo de impacto, como ruídos e de agrotóxicos. Então, assim, a gente percebeu que a fragmentação é algo negativo e que gera o efeito de borda, que vai influenciar tanto a vegetação, tanto a flora quanto a fauna. Entre a fauna, que são os animais de médio e grande porte vão ser mais afetados, tudo bem? Pessoal, o que eu queria falar com vocês era isto e eu aguardo vocês então numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.